Devido à resistência das elites rurais brasileiras no Brasil colônia e Brasil imperial, o país demorou bastante para se industrializar, diferentemente das potências europeias, Estados Unidos e Japão, que já nos séculos XVIII e XIX iniciaram o processo de industrialização e hoje são os países mais desenvolvidos do mundo. Então aqui nós vamos ver como foi esse processo de industrialização do Brasil, quais foram os fatores que contribuíram, quais foram as resistências, quais foram os empecilhos e como hoje o Brasil é industrialmente. Apesar das dificuldades, o processo de industrialização brasileira se iniciou com a chegada da família portuguesa, família real portuguesa, ao país. Isso lá em meados do século XIX. A família portuguesa estava, aliás, Portugal estava sob ataque holandês e a família portuguesa, para evitar ser presa, dominada, viajou até o território brasileiro e aqui implementou muitas melhorias políticas, econômicas e também sociais, tudo isso para garantir o bem-estar da família portuguesa. Mas essas melhorias ajudaram o Brasil a conquistar uma certa independência, tanto política quanto econômica. A vinda da família portuguesa foi em 1808, a família real portuguesa. E vale lembrar que, enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, entre 1500 e 1822, não houve desenvolvimento industrial. Isso foi devido à proibição da metrópole Portugal do surgimento de fábricas no território brasileiro. Isso foi garantido através de um alvará de 1785, para que os brasileiros fossem obrigados a consumir os produtos manufaturados em Portugal. Esse alvará foi assinado pela Imperatriz Maria I de Portugal. Então a rainha assinou, enviou para o país, então proibindo o Brasil de produzir e obrigando o Brasil a consumir produtos manufaturados em Portugal. Isso era comum na época colonialista e também na época neocolonialista, em que as potências europeias, tanto Portugal como Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, obrigavam os países colonizados a consumirem, ou seja, comprar os produtos manufaturados nas metrópoles, nas potências europeias, e as colônias ficaram proibidas de produzir. As guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial em 1919 e a Segunda Guerra Mundial em 1939, seus inícios, colaboraram bastante para o desenvolvimento industrial brasileiro. Isso porque, como os países europeus estavam em guerra, então eles reduziram a sua produção industrial. Não podiam abastecer as prateleiras dos países que eles exportavam o produto. O Brasil era um deles. O Brasil consumia muitos produtos importados porque não tinha produção no território nacional. Isso vale para todos os tipos de produtos, principalmente bens duráveis, como eletrodomésticos, automóveis. Então todas as peças de carros, peças de geladeira, de fogão ou qualquer outro bem durável era importado principalmente da Europa. Então o Brasil era um consumidor de produtos industrializados europeus nessa época. Com as guerras, os países, as potências europeias deixaram de produzir para exportar, ficando a produção apenas interna. O país, Brasil no caso, se viu em uma situação muito complicada e a partir daí algumas pessoas começaram a produzir
próprias peças de carro, as próprias peças de geladeira, e assim começou a preencher as prateleiras que estavam vazias e carentes desses produtos. Então o Brasil começou a produzir suas próprias mercadorias industrializadas, visto que não tinha como comprá-las da Europa. As primeiras indústrias brasileiras estavam ligadas ao setor têxtil, como calçados, bebidas e móveis. Então, as cervejarias, por exemplo, são indústrias brasileiras bem antigas, que datam do século XIX. 1888 foi a fundação, por exemplo, da Antártica, da Brahma. Então foram os primeiros tipos de indústria no Brasil, sempre indústrias de bens de consumo. Indústria de bens de consumo, em maioria não duráveis, né? Calçados, bebidas e têxtil. Somente com as guerras, que eu citei antes, é que a produção brasileira passou a desenvolver bens duráveis. Dentre os fatores que contribuíram para a industrialização brasileira estão a acumulação de riquezas provindas do café. O Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo, mas na época ele fornecia café para 70% de toda a demanda mundial. Então o Brasil praticamente tinha um monopólio na produção e venda de café para o mundo todo. Só que veio a crise do café em 1929, que coincidiu exatamente com a crise da Bolsa de Nova York, com a quebra da Bolsa de Nova York, que ocorreu em 1929, em que várias empresas faliram devido a essa crise, e os países pararam de importar o café brasileiro. Então o café brasileiro entrou em crise, na produção tinha que ser queimada, como mostra aqui a figura, eles queimando a produção de café para forçar o preço do café a subir, que estava barato demais. Então era inviável produzir café na época. Então milhares e milhares de toneladas de café foram queimadas para forçar o seu preço. Então essa crise fez com que os antigos fazendeiros de café utilizassem o capital que tinha sido acumulado na época áurea do café para investir em outros setores da economia. Um deles foi a diversificação na produção agrícola, e o outro foi iniciar a produção industrial no Brasil. Com o dinheiro do café, eles adquiriram máquinas na Europa, trouxeram essas máquinas para o Brasil, e a partir daí começaram a produzir a indústria de bens de consumo durável e não durável. Outra coisa importante foi a presença da matéria-prima. Para a base industrial de qualquer país é necessário ter matéria-prima. No caso, o Brasil é um grande produtor de ferro e também de carvão. Então a presença desses dois minérios foi fundamental, porque o carvão é a fonte de energia necessária para a manipulação do minério de ferro, que a partir daí se produz o aço, que é utilizado em todas as outras indústrias. Então sem o minério de ferro e sem o carvão, ficaria muito complicado o Brasil evoluir industrialmente. A exemplo da Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, só aconteceu por conta da riqueza mineral do ferro e do carvão que tinha no país. E o Brasil também. Então, a partir daí foi que cresceu a indústria de base no país, no Brasil. A imigração europeia no século XIX também foi importante para a indústria brasileira, porque os europeus já estavam acostumados a consumir produtos industrializados, já sabiam algumas técnicas de produção e que produtos produzir. Dessa forma, eles começaram, depois que acumularam algum capital, começaram a abrir pequenas fábricas de produtos industrializados para vender no mercado brasileiro. Havia também no Brasil mão de obra barata. Importante
salientar que no final do século XIX a escravidão foi abolida e a partir daí essa mão de obra que antes era escravizada passou a ser uma mão de obra barata para ser aplicada nas indústrias. Além disso, os imigrantes europeus e asiáticos que vinham fugindo de guerras também ajudaram nesse processo de mão de obra barata para o trabalho nas fábricas. E o Brasil já possuía um mercado consumidor. Apesar de muita gente ainda não ter adquirido tanto costume quanto dinheiro suficiente para consumir produtos industrializados, o país já tinha um mercado consumidor que estava buscando produtos industrializados para comprar, para consumir, né? Mas o setor industrial brasileiro só cresceu realmente, só teve impulso realmente a partir dos anos 30. Até então, o que houve foi apenas alguns surtos de industrialização. Alguns surtos lá no início do final do século XIX, com a Primeira Guerra Mundial, e a partir dos anos 30 foi que iniciou-se aí um grande impulso para a indústria se aplicar efetivamente no território brasileiro. Através de dois governos que o Brasil teve na época, que foi o governo de Getúlio Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Getúlio Vargas investiu principalmente na base com as indústrias petroquímicas. Foi ele que criou a Petrobras. No governo de Juscelino Kubitschek também seguiu a mesma linha. Foi o governo de Juscelino Kubitschek que desenvolveu as siderúrgicas e metalúrgicas. E Vargas também foi responsável pelas indústrias mineradoras. Ele criou a Petrobras e também a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é uma empresa privada chamada Vale, mas antes era uma estatal chamada Vale do Rio Doce. Kubitschek foi o responsável por abrir as estradas do país e também investiu no desenvolvimento de indústrias siderúrgicas, na siderurgia, transformar aço, ferro em aço, minérios em aço, e nas metalúrgicas, principalmente visando a produção de automóveis. Após assistir a aula, vamos fazer essa pequena atividade sobre a primeira parte, que fala sobre o processo de industrialização do Brasil. Primeira pergunta: por que o Brasil demorou para se industrializar? Então, enquanto países da Europa que iniciaram a industrialização no início do século XVIII ou início do século XIX, como Japão, Estados Unidos, o Brasil demorou bastante, apenas no século XX é que veio se industrializar. Então, qual fato favoreceu essa industrialização tardia do Brasil? A segunda, como a vinda da família real portuguesa ajudou o Brasil a se desenvolver melhor. A família portuguesa veio para o Brasil com os ataques dos holandeses e, com isso, a família real portuguesa se refugiou no território brasileiro, exatamente no Rio de Janeiro. A partir daí, o que essa vinda da família real portuguesa ajudou o Brasil? Família real portuguesa. Terceira questão: por que o Brasil não podia produzir manufaturados no período colonial? Era proibido o Brasil produzir os produtos manufaturados. E por que isso acontecia? Quarta questão: como as guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1921,
1917 a 1919, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Como essas guerras mundiais impulsionaram a indústria brasileira. E a quinta questão: qual a importância do café para a produção industrial brasileira? Como o café ajudou, impulsionou o desenvolvimento da indústria brasileira?